né? Do irmãozão que decide o irmão, e os irmãozinhos ficam para baixo obedecendo. Só para esclarecer isso. Realmente o entreguismo e a submissão nem se discute, né? É uma das características maiores do governo Bolsonaro mesmo. Olha, isso que o Magrão perguntou, e eu vejo muitas pessoas falando isso, mas no final das contas eles são todos iguais. Gente, olha, não vamos perder de perspectiva o ponto central que assombra o mundo hoje, que é a ascensão do neonazifascismo, que é a destruição da ideia, da concepção de direitos humanos, né? Então, assim, isso é realmente diferente entre Biden e Trump, entre democratas e republicanos, né? Então, assim, a gente está num momento de plena urgência mundial, né? Não vamos nos esquecer, não vamos normalizar o fato de que, já que a gente está falando dos Estados Unidos, a gente teve em Charlottesville a marcha neonazista, com pessoas com a suástica, com pessoas cantando coisas contra negros, contra judeus, contra imigrantes, de modo geral. O cara pegou o carro, atropelou, matou uma mulher, né, no meio da manifestação, uma mulher que estava entre os contra-manifestantes. No dia seguinte, o Trump falou, olha, dos dois lados tinha gente muito boa. Falou assim, entendeu? No último debate, o cara literalmente chamou os Proud Boys, que são um grupo neonazista, né? Convocou eles em rede nacional para eles estarem atrás dele, preparados para trabalhar para eles, para ajudar a reeleição. Então, é esse nível que a gente está lidando, né? Então, assim, a gente, antes de tudo, a gente tem que combater esse tipo de coisa, né? E no mundo inteiro a gente vê essa ascensão do neonazifascismo. A parte do imperialismo cristalizado norte-americano sobre a América Latina, é inegável que os democratas também fazem essa pauta, não é mesmo? Isso sempre houve, né? Houve em Clinton, houve em Obama, e isso é parte é outro problema, é o problema que a gente sempre teve e vai continuar tendo, né? Mas eu defendo que a gente precisa, antes de mais nada, realmente focar naquilo que está sendo destruído em termos de direitos humanos mesmo, né? Alguém se lembra, há 10 anos atrás, neonazistas andando no Brasil dessa forma? Toda semana aparece alguém, uma nova notícia, o cara andando com suástica, e o juiz absolveu o cara, falou que não tem problema andar com sabe? E outra, o próprio Lula falou, né? Quantos George Floyds morreram no Brasil, morrem a todo momento no Brasil, né? Tudo isso que vem aumentando no Brasil. Então, assim, é inegável, é inegável que a primeira coisa, a primeira vitória que a gente precisa é tirar o Trump. Se a gente tirar o Trump, vai ser a maior vitória para todos os nossos progressistas do mundo desde 2016. Quero lembrar uma outra coisa importantíssima. A gente não pode falar dos democratas como um bloco unido. Os democratas são claramente divididos em dois. A gente tem os establishment democrats, que lançaram seu candidato, Biden, óbvio, né? A própria Kamala, ela é um pouquinho mais à esquerda do Biden, mas ela também tem uma responsabilidade ela tem um acordo com o mercado financeiro e tudo mais. Ela não é uma esquerdista de verdade. E a gente tem um bloco realmente progressista, encabeçado pelo Bernie Sanders, que eu acho que é o melhor candidato que apareceu nos Estados Unidos nas últimas décadas, né? E bom demais para ser verdade, eu nunca achei que eles deixariam ele entrar e, infelizmente, eu estava certo. Eles boicotaram ele em 2016, colocando Hillary, e a mesma receita com o Biden. E o Bernie encabeça, ele não está sozinho, ele levantou um movimento, né? Our Revolution, que eles falam, né? Nossa revolução. Então, a gente tem Alexandria Ocasio-Cortez, a gente tem Rashida Tlaib, tem muita gente aí que são de minorias, né? Que são pessoas que realmente podem fazer são jovens, podem fazer o futuro dos norte-americanos,
E se o Biden vence, essas pessoas estarão lá, no ouvido dele, entendeu? Com um poder de voz que elas não teriam absolutamente se os republicanos estiverem mais uma vez no poder e cada vez mais monopolizando o poder. Então faz muita diferença, sim. E, em suma, para terminar, realmente o Biden está longe de ser a solução para o problema do Brasil e de todos os países que sofrem com o imperialismo norte-americano. Porém, a destruição de um cara que realmente se coloca como o líder do desmantelamento de direitos humanos e de justiça social no planeta, como a gente não via há muitas décadas, né? Realmente, isso sim o Biden pode trazer. A queda, reitero, a queda do Trump é a maior vitória para o mundo progressista, o planeta inteiro, nos últimos anos, e a gente precisa dela. Muito bom, Jean. Muito bom mesmo. Marcos, com você, meu queridão. Ótimo. Isso, eu concordo plenamente com o Jean, e inclusive ele abordou uns temas que eu ia abordar, né? Mas é bem por aí mesmo. Bem, respondendo a Thaís, o Congresso, né? O Congresso, nas últimas eleições, veio bem... novas lideranças apareceram, principalmente negras, uma congressista, né, que seria um deputado federal muçulmano, como o Jean falou, as quatro mulheres que estão com uma voz bem poderosa no Congresso, e tem vários candidatos ao Congresso e ao Senado vindo desse movimento do Bernie Sanders, que levantou também a juventude, entendeu? Muita gente que nos Estados Unidos nunca pensou em votar, nunca preocupou com isso, mais preocupado com a economia e tudo, mas agora nós temos o fascismo nos Estados Unidos escancarado. As pessoas estão chocadas, estão realmente chocadas. Primeiro que o racismo institucionalizado já existia desde a independência e desde a Guerra Civil, que mesmo que a União ganhou, não acabou. Mas agora o fascismo, o Trump deu voz aos fascismos, como o Bolsonaro deu no Brasil. Então, assim, eu tenho muita esperança que o Congresso eleja bastante pessoas afro-americanas, minorias, tem candidatos LGBTs, e pessoas progressistas, que chama-se o caucus progressista, que vai aumentar, vai dar um volume maior da esquerda dentro do Partido Democrata, né? E também tem muita gente, olha, tem muito Sarney aqui no Congresso, no Senado dos Estados Unidos, que tem que ir embora. O povo não morre e tem que eliminar. Então, nas primárias, teve muito candidato que ganhava todo ano, sem fazer campanha, que perderam a posição, e esses candidatos... Eu estou acompanhando... e outra coisa, o Congresso americano é dominado pelos democratas. Então, uma grande briga agora por democrata ganhar o Senado. E tem muita possibilidade. Eu estou acompanhando muito a corrida eleitoral do Senado na Carolina do Sul, que possivelmente um negro vai ganhar de um senador que está lá há mais de 20 anos, que sempre ganhou por branco, muito conservador, e assim, apoiador do Trump. Então, assim, vai mudar, como se diz, as peças no tabuleiro do Partido Democrata vão mudar. E também vão mudar, como o Jean falou, vai dar uma sacudida na geopolítica, né, que o Trump afastou um pouco da Europa. Agora o Biden vai ter que realmente refazer a diplomacia com os países que sempre foram aliados dos Estados Unidos. Isso com certeza. E agora, tanto é o que o Jean falou, que esse crescimento do fascismo, que essa semana tentaram sequestrar uma governadora de Michigan, eles tentaram fazer um golpe de Estado dentro do país. Assim, nunca aconteceu isso, tentar sequestrar, derrubar
porque ela combatendo das coisas, né? Primeiro, ela é democrata, né? O Trump está atacando todos os estados que são governados por democratas, cortando dinheiro, estão fazendo de tudo, e depois chama esse estado é um estado falido. Não, é porque é democrata. O Trump tem um ego muito grande. O Trump, a diferença do Trump-Bolsonaro, que o Trump é um homem de negócios, e ele é um personagem muito popular na televisão, né? Então, assim, ele tem um ego muito grande. Quando ele cair, ele vai querer cair em frente à televisão, né? Mas esse sequestro, essa tentativa de sequestro da governadora também foi uma coisa escandalosa. O povo está assim, nós estamos chocados, a gente, né, tá preocupado porque isso pode acontecer mais, porque esses grupos neofascistas nos Estados Unidos espalhados pelo país inteiro. A vantagem é que eles não, apesar de eles terem ficarem se comunicando fake news, mas é um bando um bando espalhados, e eles também não são assim só contra o Trump. Tem uns fascistas contra isso, fascistas contra aquilo. Então, assim, a gente espera que não tenha eles que não se unam para fazer atentados maiores, e também, caso o Biden ganhe, que eles possam partir pela violência para apoiar o Trump e não sair do poder, né? Inclusive, está tendo muito protesto aqui, estão usando carros, né, jogando como armas em cima dos protestantes, e tem um lance também da polícia, o que foi falado até ontem no 247, a polícia americana, né, o sindicato, né, dito sindicato da polícia americana, apoiando o Trump. Então, assim, tem dois pesos, né, como que a polícia age com os manifestantes mais da esquerda, né, seria os antirracistas, os antifascistas, e os manifestantes fascistas, né? Então, assim, tem que olhar isso tudo, mas a gente tem muita esperança que o Biden ganhando e ganhando muito, o tabuleiro do Senado e do Congresso modifique, que entre pessoas mais com certeza, o Jean falou, o Bernie Sanders foi boicotado, e tem aquela coisa, mesmo que ele não seja eleito, mas a mensagem dele está lá. Ele plantou, como o Lula falou, né? O Lula falou, podem tentar acabar com uma flor, mas a primavera vai continuar. É a mesma coisa assim. Ele despertou um grande sentimento no americano sobre o meio ambiente, e essa juventude também, ela está começando a olhar esse lance do imperialismo, né? E agora tem muito a ver como que vai a gente continuar na luta. Mesmo que o Biden ganhar, a luta continua. Mesmo que tirem o Bolsonaro, gente, o bolsonarismo vai continuar, o trumpismo aqui vai continuar. Esse povo não vai desaparecer de uma hora para outra, não. É um trabalho muito longo de educação, de movimentação política, né? Então, assim, mas o Biden ganhando como o Jean falou, é um choque, é um terremoto no tabuleiro geopolítico e político mundial. Além da Europa, tem aquele ditador lá da Filipinas também, tem vários lugares que pode influenciar. Para nós, agora, o importante, a gente não vota nas eleições que estão acontecendo no Brasil agora, quem mora no exterior, né? A gente só vota para presidente, mas eu olho com carinho muito a eleição municipal, tal. A gente tem que esperar, eu faço força que os candidatos mais progressistas consigam se eleger. Também não pode só esperar tirar o Trump, tem que ter uma movimentação, tirar o Bolsonaro também, tem que ter uma movimentação muito de base no Brasil. Nós temos que recuperar a base no Brasil, como aqui nos Estados Unidos também tem que recuperar a base para um novo discurso, uma nova visão do mundo. Muito bom, Marcos, muito bom mesmo. Antes de passar para você, Thaís, só agradecer aqui o Luiz Faria, que se tornou membro do canal. Seja bem-vindo, Luiz. Muito importante a sua contribuição ao canal. Vamos lá, Thaís, fica à vontade.
Excelentes falas de Jean e de Marcos Valério, acho que pontuaram coisas importantes. Eu acho que Jean foi aí na questão central, né? A gente tá falando do que representa ou não a eleição também de um discurso ideológico fascista, né, neonazista. E então eu não vou tocar necessariamente nesse ponto, eu acho que ele já tocou magistralmente, mas pensar o que significa, por exemplo, Biden ganhar essa eleição americana frente a isso que é o discurso fascista e neonazista, né, de Trump. Se a gente olhar para trás, quando Lula foi eleito no país, né, no Brasil, a gente teve a ascensão das novas esquerdas na América Latina. Foi um movimento contínuo, né? Então, ele foi eleito no Brasil, Cristina Kirchner na Argentina e vários outros representantes aí do executivo em países da América Latina. Obama tinha sido eleito nos Estados Unidos. E, da mesma forma, esse movimento conservador ele veio também com uma guinada, né? Então, Trump eleito nos Estados Unidos, Bolsonaro eleito no Brasil, o primeiro-ministro britânico, outros presidentes também na América Latina representando essa guinada conservadora no poder. Então, se Biden ganha essa eleição, a gente pode pensar que isso represente, talvez, um início da queda desse discurso, dessa ideologia conservadora ocupando, né, os cargos de chefia de executivo aí, no mundo. Pode ser que represente isso, né? Se a gente olha para o histórico político como um movimento cíclico. E isso seria muito bom. Agora, é inegável, eu não estou conseguindo acompanhar muito o chat, mas eu vi o comentário de uma mulher chamada Claire, eu não consegui ler o sobrenome, que foi rápido, mas que ela colocou no comentário que o imperialismo sempre existiu dos Estados Unidos sobre o Brasil e Obama não conseguiu barrar isso, né? E da mesma forma, Lula também não conseguiu se livrar completamente, né, desse poderio americano sobre a economia, sobre a economia tanto no Brasil quanto na América Latina, chefiando o Mercosul, né? Mas obviamente a gente teve políticas mais assertivas em tentar barrar esse imperialismo aí durante o governo Lula. Agora eu vou tocar na ferida que eu, né, tô assim ensaiando tocar desde o início, vou tocar agora no final. É que assim, como o Jean já falou, a gente sempre teve, né, independente aí dos governos, os governos progressistas também não conseguiram acabar com as violências voltadas para as minorias das quais a gente faz parte, né? Inegavelmente que o discurso fascista e neonazista acirrou isso, porque é isso que o discurso faz do plano de vista social. Ele acirra, ele incentiva, né? E esse incentivo ele se apresenta de forma prática. Então, e isso está mostrado nas estatísticas. No ano passado, a violência policial contra negros cresceu 19%, né, no governo Bolsonaro, em relação a 2017. Só que os negros eram mortos. Os negros não deixaram de ser mortos nos governos anteriores, né? Os baculejos que a gente vê cotidianamente com a população negra nas grandes metrópoles brasileiras, eles acontecem. A violência contra os não heterossexuais não deixaram de acontecer, né? E a gente pode falar que não se conseguiu frear nenhum racismo institucional, embora tenha sido implementado durante o governo Lula programas de combate ao racismo e sexismo institucional no governo, né? Que foi uma iniciativa fantástica. Eu trabalhei no PSR em Salvador em 2006, né? Era uma parceria com o PNUD. Então, eram iniciativas fantásticas no sentido de dirimir, de minimizar isso, mas a gente não teve, a gente não viveu essa sociedade maravilhosa em que as minorias das quais a gente faz parte deixou de viver violências. Mas é óbvio que a gente sente medo. Eu me lembro de ter sentido muito medo nas campanhas, durante a campanha eleitoral de Bolsonaro, né? Eu moro numa cidade que ela é majoritariamente negra, Salvador, e a violência também é muito grande contra a população negra, né? Em Salvador. Então,
eu me lembro que eu tinha medo durante a campanha de andar na rua, porque isso estava muito à flor da pele. Eu tenho um amigo colunista que ele escreveu um texto na época que ele dizia que a eleição de Bolsonaro era que Bolsonaro representava o direito dos cretinos serem cretinos, né? A gente via isso do ponto de vista da sociabilidade, né? E isso dá medo, porque essa violência ela se dá tanto de formas verbais, mas ela se dá através de vitimização e de mortes também das minorias, né? E eu acho que isso que Jean coloca para abrir essa resposta, ela é muito importante, porque se Trump não ganha, perde essa eleição, significa também que esse discurso, né, que influencia práticas sociais, ele também está perdendo força. E aí há uma vitória nisso. Embora a gente não esteja falando de uma vitória sobre o imperialismo, a gente está falando de uma vitória sobre um discurso fascista e neonazista, que já é uma coisa assim, muito importante. A gente precisa. Eu tenho medo por ser negra, por ter amigos negros, por ter amigos não heterossexuais, né? Eu me preocupo com eles cotidianamente. Então, nossa, será que não vai chegar um momento que a gente vai poder descansar um pouco dessa preocupação? E eu acho que eu às vezes tendo a acreditar que a mudança na esfera política ela opera mudanças muito lentas do plano de vista social quando se fala de discurso, né? Quando se fala de ideologia. Mas eu acredito que essa vitória de Biden nos Estados Unidos significa sim uma perda da força desse discurso conservador, fascista e neonazista que ganhou espaço no mundo, enquanto a gente dormia. É isso. Muito bom, Thaís. Obrigado. Foi muito legal. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o nosso final, mandar uns recadinhos antes de passar para vocês fazerem as suas considerações iniciais e acrescentar mais alguma opinião sobre esse debate, que é muito complexo. A gente dá conta mal e mal de arranhar a superfície do problema, mas é importante que a gente faça para a compreensão da nossa realidade. Nós vamos ter a partir das 10 horas, dentro da programação do Stop Bolsonaro Mundial 3, o tuitaço. Então, é um convite a todo mundo que está assistindo a live, a hora que acabar a live aqui, partir para o Twitter e fazer todo o barulho possível, botar o Stop Bolsonaro 3, a tag, nos Trending Topics. É mais uma forma da gente alcançar mais gente, conversar com mais pessoas. Então, esse é a próxima etapa do Stop Bolsonaro, que é o tuitaço. Aí a gente retorna às 11 horas com um painel muito legal em inglês, com o Brian Meir e o James Green. Vai ser um painel também falando sobre o Stop Trump e o Stop Bolsonaro, mas só que daí todo em língua inglesa, porque a gente quer também dialogar com outros países e com a militância que é falante da língua, e não só brasileiros. A gente quer ampliar o debate, por isso esse painel das 11 horas em inglês. Vamos lá, vamos partir para as nossas considerações finais. Nós temos aí 15 minutos para a gente concluir, e aí vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Quero agradecer demais vocês, parabenizar você, Jean, Marcos, Thaís, pelo trabalho de vocês, pela militância, pela força que vocês representam e nos transferem através das suas falas, através das suas lutas que vocês aí apresentaram nesses poucos, né? Poderia ficar aqui bem mais tempo, desses poucos minutos de fala de vocês. É um prazer, é uma honra partilhar com vocês de um período tão importante para o nosso conhecimento, para o conhecimento do que acontece ao nosso redor. Fiquem aí à vontade, dentro dos seus 4 ou 5 minutos, para fazer suas considerações finais e incluir mais algum posicionamento que acharem pertinente. Vamos voltar ao início. Jean, por favor. Bom, quero agradecer muito o convite, foi realmente muito agradável. Espero que tenha sido uma colaboração interessante para o público que assistiu a gente, ao Stop Bolsonaro 3 como um todo. Estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. E o negócio é o seguinte, o bonito é a gente ver todas as minorias, todas as pessoas, cada quais com seus grupos, né? Eu tenho o prazer de representar os judeus progressistas,
faço parte do Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil e sou fundador do coletivo Judias e Judeus com Lula, e estamos em contato também com os judeus norte-americanos que colocam sempre seu voto, em sua maioria colocam seu voto nos democratas, né? E eu acho que assim, a gente tem que se unir, né? Todas as minorias, judeus, negros, árabes, a força da mulher, né? Sempre, cada vez mais a gente precisa das mulheres no poder, né? E LGBT, e todas as minorias, todos unidos, porque estamos realmente vivendo. Olha, que tal eu terminar com um cara que tem realmente propriedade para dizer sobre a gravidade do tempo que a gente está vivendo? Noam Chomsky, né? Noam Chomsky falou simplesmente: nós temos um sociopata na Casa Branca, e desde a época da Segunda Guerra a gente não via um momento tão catastrófico, tão perigoso em termos de destruição do mundo como um todo, em termos ecológicos, e das sociedades em termos sociais e comunitários. Então, assim, do alto dos seus 91 anos e da sua lucidez e da sua genialidade, ele ainda está avisando a gente, comunicando sobre a gravidade da situação. Nós precisamos vencer o neonazifascismo. Quero só atentar mais uma coisa: não podemos esquecer que o Trump vai usar todas as possibilidades para fraudar a eleição. É um sociopata. Ele não está nem aí com honestidade, com democracia. Ele quer vencer. Então, as notícias já estão surgindo a todo momento, né? Ele vai fazer o que ele puder para fraudar a questão dos Correios, lembrando que os votos serão em grande parte por correio, o que é inédito, porque a gente nunca teve uma eleição no meio de uma pandemia, né, dessa gravidade. Ele vai dar um jeito para mexer em toda a política, a questão dos ballots, né, das cédulas, né? Hoje tinha uma notícia horrível sobre um juiz em Iowa que mexeu com isso, cancelou cédulas democratas. A gente precisa ficar muito de olho. Ele vai tentar se autodecretar eleito antes de ter terminado as apurações. A gente não pode parar de lutar até ter terminado todo o processo. E o processo não termina no dia 3, hein? A gente não sabe quantos dias ainda vai demorar para tudo isso se encerrar. Então, todos unidos, todos juntos, contra o nazifascismo no mundo inteiro, e ninguém solta a mão de ninguém. Valeu. Muito obrigado, Jean. Mais uma vez, parabéns. Vamos lá, Marcos. Olha, eu também gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Dar um abraço virtual para todo mundo que está nos assistindo, para vocês. Nós estamos aqui também no isolamento, como vocês estão notando, que a pandemia aqui nos Estados Unidos ainda está terrível. Em Nova York começou novamente novos focos, né? Mas eu gostaria de acrescentar a Thaís, o que ela falou. Realmente mudou muito. Até eu sou ativista, a gente é ativista, e a gente tem, quando a gente pode, vai nos protestos e ver, mas eu tenho notado muito nesses protestos antirracistas também, tem havido muito discurso antirracista estrutural, entendeu? A expressão que fala isolamento social. Os ativistas daqui falam, não, isolamento social teve desde a escravidão e não acabou. Nós temos que ter isolamento físico, né? Então, assim, já tem esse pensamento de que a estrutura do capitalismo tem que mudar. tem que se vir uma nova, um novo sistema para o mundo, né? Que o capitalismo já mostrou que não ajuda as pessoas, né? E aqui tem graves problemas de desigualdade também nos Estados Unidos, né? Então, assim, eu como ativista do LGBT, que sempre fui a vida inteira, mas eu fico muito feliz por essa interconexão agora, porque nós não podemos só pensar no umbigo nosso, nós estamos todos ligados, as mulheres, os LGBTs, as minorias étnicas, lutar pela democracia realmente, pela vida, pelo meio ambiente,
tudo. A gente não pode ficar só pensando no umbigo. A gente tem que estar se informando, ninguém segura a mão de ninguém e continuamos aí na luta. E muito obrigado. Eu acho que o João falou tudo, a Thaís falou. A gente poderia ficar aqui esses dias conversando sobre isso. Vamos torcer que o Biden consiga se eleger, consiga assumir, né? E nós continuamos com a luta. Ele assumiu, a gente está na rua de novo, porque o movimento antirracista, antifascista, não vai acabar. E a mensagem do Bernie Sanders, que foi um grande apoiador na época que o Lula estava preso, para o Lula livre. Nós temos um grande aliado, ele, né, que agora acho que nem vai concorrer a mais nada, então você vai ficar mais livre ainda para expressar e liderar esse movimento que ele começou, né? Então, assim, a gente continua na luta com o Brasil e tentando fazendo a conexão Brasil-Estados Unidos numa visão mais progressista, anticolonialismo e anti-imperialismo, tá? Um grande abraço. Foi um prazer, Magrão. Obrigado por ter convidado. Foi ótimo. Espero que tenham gostado. Um prazer conhecer você. O Jean já conhecia, já tinha feito live com ele. E você foi uma grata surpresa. Já salvei teu contato. Você vai voltar aqui no Inteligência em Cima da Mídia após o Stop Bolsonaro. A gente vai fazer alguma coisa específica aqui. Pode deixar que eu vou te convocar. Não é nem um convite. Thaís, vamos lá, querida. Obrigado. Gostaria também de agradecer o convite, né, da equipe do Stop Bolsonaro. Foi uma honra dividir a mesa, né, essa mesa de discussão, mesmo que à distância, com Magrão, Jean e Marcos Valéria. Eu queria justificar que minha roupa azul não tem nada a ver com a eleição americana, né? Hoje é dia das Iabás, é dia de Iemanjá da minha mãe, então eu vim aqui também saudar ela. E vamos para as considerações finais agora, né? As eleições americanas, o formato da votação, ela é altamente propícia à fraude, né? E é curioso, não estou dizendo que há, né? Para depois não me acusarem de ter dito que houve eleição fraudada aí nas eleições anteriores, mas houve eleições suspeitas, sim, a gente sabe disso, né? É curioso que um país com essa magnitude, né, e com a magnitude também do colégio eleitoral, ainda tenha eleições, assim, um tipo de votação tão pouco segura, né? E outra coisa que Marcos Valéria pontuou é que a eleição americana, ela existe diversos tipos de mecanismos de controle, né, para controlar o resultado final. Então, desde de você controlar grandes grupos, né, você fazer parte de grupos com grande poder e capilarizado em estruturas de poder que controlam também, né, decisões, desde o que também se assemelha muito com o Brasil, a utilização de forças policiais aí. Então, a gente tem acompanhado bastante como o emprego da força policial em espaços, em estados democratas nos Estados Unidos tem sido diferente do emprego da força policial em outros estados onde a eleição de Trump é mais garantida, né? Eu acho que esse ano de 2020 trouxe um fôlego que a gente mundialmente estava precisando, que foi a rearticulação novamente do movimento Black Lives Matter, né? Eles foram para a rua, mesmo em momento de pandemia. Eu acho que isso representou, para quem estava assistindo, mesmo nesse isolamento individual, esse isolamento físico aí, um respiro, né? Talvez uma possibilidade de que as coisas pudessem mudar nos Estados Unidos, mudando também esse plano do discurso fascista, neonazista, que isso venha como um movimento de onda aí para o resto do mundo, que eu acho que é muito importante. Mas eu queria também só não deixar, só lembrar que no Brasil,
o movimento negro, ele nunca foi pacífico, né? Ele nunca esteve de braços cruzados. Então, a gente tem movimento negro no Brasil que se coloca na rua quase que cotidianamente. A gente tem um movimento baiano, inclusive, o Reage ou Morra, que se articula em diversos momentos aí, inclusive para protestar coisas muito parecidas com os protestos que acontecem nos Estados Unidos, que são as mortes dos nossos jovens negros, né? Então, eu convoco todo mundo que está assistindo essa live para se juntar a essa luta, né? A luta contra a vitimização dos corpos negros no mundo inteiro. E convido também todo mundo nessa eleição, agora, as eleições municipais, a procurarem uma mulher negra de partido de esquerda para votar, né? Quem está em Salvador e está assistindo a live, eu convido para procurar as mulheres negras do Fórum Marielles, né? Que estão se candidatando agora a vereadoras ou a prefeita. E votem, dê seu voto nessas mulheres, né? Porque esses espaços, eles são hostis para a gente. Essas portas quase nunca estão abertas. Então, eu convoco todo mundo nessa eleição a mudar horizontes da política, mesmo que no contexto local. Quem sabe não é assim que a gente vai poder mudar o mundo. É isso. Muito bom, gente. Chegamos ao nosso final. Eu quero parabenizar vocês mais uma vez por tudo que vocês representam na luta em território nacional, na Bahia, nas cidades menores, nas cidades pequenas, nas capitais, nas cidades médias. Para você, Marcos, que representa os brasileiros em Nova York e nos Estados Unidos. Jean, que também já morou nos Estados Unidos, agora está na Alemanha, e representa um coletivo importantíssimo. Parabéns mais uma vez. O coletivo Stop Bolsonaro 3 agradece imensamente vocês por participar dessa terceira edição, por ter aceitado o desafio e convida vocês para acompanhar a programação durante o dia. Pessoal, tuitaço agora, todo mundo para o Twitter, a tag é Stop Bolsonaro Mundial, é a mesma tag da primeira edição, a gente tem uma tag já conhecida, então a gente vai usar essa tag em todas as edições. Bora para o Twitter. E às 11 horas, um painel em inglês muito importante, Stop Trump, Stop Bolsonaro, com o Brian Meir, jornalista também do 247, e o James Green, que é um ativista importantíssimo dos Estados Unidos, aqui com a gente. Valeu? Grande beijo do Magrão. E se inscrevam no canal Inteligência em Cima da Mídia e ajuda a gente a fortalecer essas mídias progressistas que têm dado espaço a esse debate de fôlego sobre a conjuntura nacional e internacional. Valeu, gente! Vamos embora! Até mais!